Atos capítulo 12, a partir do versículo 1, a palavra de Deus diz assim: porque aquele tempo, fala para a pessoa que está ao seu lado assim, isso que você está passando é só por um tempo. Porque aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada Tiago, irmão de João. Vendo-se que isso era agradável aos judeus, ele prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos, e tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma, para o guardarem. E tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa, Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Amém? Nesses dias a igreja está em oração incessante a Deus a favor da sua vida. Amém? Continuando aí. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado em 2 cadeias e sentinelas à porta, e guardavam o cárcere. E eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram das mãos, e disse-lhe o anjo: cinge-te, calça, sandálias. E ele assim fez, e disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então saindo seguia, não sabendo o que era real o que fazia por meio do anjo, e parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou um anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda expectativa do povo judaico. E considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, onde muitas pessoas estavam ali, congregadas, e oravam. E quando ele bateu na porta, veio uma criada chamada Rode ver quem era, e reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: você está louca, mulher? Ela, porém, persistia em afirmar sim, que era verdade. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Amém? Essa passagem, queridos, está falando de um grande momento de libertação. Inclusive essa passagem está falando da última cadeia de Pedro, porque depois dessa cadeia nunca mais ele ficou preso. Querido, eu quero te dizer que Deus vai te arrancar dessa cadeia, dessa prisão, dessa fortaleza, nessa área da sua vida que o inimigo te colocou. Você nunca mais vai voltar para lá, em nome de Jesus. Amém? Querido, muitas vezes o inimigo, ele tem uma vitória passageira, temporária na nossa vida. Ele acha que ele venceu. Sabe essa área aí? Que muitas vezes ele tem ditado para você que você perdeu nessa área. Muitas vezes ele tem trago um decreto de derrota, de falência. Tem te marcado na sua área sentimental, e você não tem conseguido romper na sua área sentimental, financeira, na sua área espiritual. Neste lugar aí, é o lugar que mais Deus quer te honrar. Para você pensar, qual é o lugar de vergonha que muitas vezes você tem passado? Qual é o lugar de dor, de derrota, o lugar que o diabo tem te esbofeteado? Qual é esse lugar? É nesse lugar que Deus quer mais te honrar. É nesse lugar que Deus quer ver você de pé. Por isso Ele te trouxe aqui essa noite, para que essas cadeias sejam quebradas, para que você creia e você se coloque de pé e essa situação mude. Pedro foi preso para ser morto. Muitas vezes o inimigo, ele vem para destruir de uma forma total a nossa vida. A palavra vai dizer que ele veio para roubar, matar e destruir. A destruição é o último estágio que o Satanás, ele tenta contra a nossa vida. Pedro iria ser destruído, morto. Ele estava preso, e eles estavam preparando o momento que eles iam concretizar a morte de Pedro, porque o povo judeu estava clamando por isso. Herodes achava que ele tinha a chave da cadeia de Pedro. Querido, muitas vezes o diabo, Herodes representa o diabo na nossa vida. Ele acha que ele tem a chave dessa área da sua vida.
E ele dá por certo que amanhã ele vai te matar. E ele dá por certo que amanhã é o seu fim. Cada dia que passa vai ficando pior. E quando você pensa, nossa, e agora? Só está faltando mais alguma coisa para piorar. E quando o inimigo acha que ele está certeiro que essa área da sua vida vai perecer, querido, Deus mostra que quem tem a chave que abre e fecha é Ele. Amém? Ele tem a chave que abre qualquer prisão, que abre qualquer porta. Ele é o Deus que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. E Ele vai fechar a boca do inferno, Ele vai fechar a porta do inferno essa noite contra a sua vida. Mas Ele vai abrir uma porta de bênção, de resposta na sua vida. Aquele povo, aquela igreja estava clamando por libertação, como nós estamos nesse dia. Aquela igreja estava buscando e clamando por libertação. Eles não se deram por vencido. Eles criam que Deus iria soltar Pedro daquela prisão, que Pedro escaparia da morte. Eles não se deram por vencido. Querido, você sabe que o inimigo, ele quer que você entregue os pontos mesmo nessa área da sua vida. Ele quer que você desanime mesmo. Você já notou que você vive desanimado nessa área? Você já notou que o ânimo te falta nessa área da sua vida, em que você tem enfrentado lutas e dificuldades? Ele quer que você se dê por vencido. Ele quer te vencer pelo cansaço. Mas a igreja estava clamando por Pedro. Querido, você está aqui clamando, você está na igreja buscando, a igreja está clamando por você. E sabe o que aconteceu? Porque a igreja não se deu por vencida. Porque a igreja começou a clamar por vida. Quando você não se dá por vencido, começa a clamar por vida, por abundância, por provisão, por derramar nessa área da sua vida. Querido, o diabo tem que correr da sua presença. Por isso que ele traz o cansaço, o desânimo, para colocar um cadeado na sua boca e você começar a murmurar, sair palavras de morte da sua boca. Mas a partir de hoje, querido, você vai começar a profetizar vida. Você vai começar a clamar ao Deus vivo, aquele que te socorre, aquele que te levanta do fundo do poço. E o que aconteceu? Eles prenderam Pedro e colocaram 16 soldados para vigiar Pedro. Um pescadorzinho, gente. Por que tanto medo? Porque o diabo tem tanto medo de você? Porque ele sabe que essa área que muitas vezes ele está te escravizando, te prendendo, é a área que você vai mais romper, e Deus vai mais usar essa área para ser um testemunho vivo. Um pescadorzinho, 16 soldados, vigiando aquele pescadorzinho. Herodes com medo do pescador. A Bíblia vai falar que havia um soldado preso do lado direito e outro do lado esquerdo. Além das sentinelas, havia 2 soldados presos, algemados com Pedro. Tamanho era o medo de Herodes que Pedro se soltasse, porque se ouvia falar do Deus vivo, do Jesus o Nazareno, que havia feito milagres e prodígios, do Jesus o Nazareno, que havia morrido na cruz, mas que ao 3º dia, ele ressuscitou e o túmulo dele estava vazio. Herodes sabia de que quem caminhava com Cristo era vencedor. Querido, o diabo sabe que quem caminha com Cristo é vencedor. Por isso ele envia demônios, ele envia situações, ele esquenta a fornalha para você desistir, para você abrir mão do seu sonho, do seu projeto, do seu negócio, do seu futuro, para você não acreditar. Por isso foi reforçada a guarda. E hoje toda a guarda reforçada para te vigiar, ela vai sair correndo da presença do Senhor. Sabe por quê? Você vai passar por meio dessa guarda e vai alcançar a sua vitória, e ninguém vai te ver. Nenhum desses demônios que têm sido enviados para te ferir, para te machucar, para tentar te prender nessa área, nenhum vai ver você passar em rumo à sua vitória. Porque Deus é presente na sua vida. Amém? Deus é presente na sua vida. Queridos, ontem nós estávamos orando para a irmã de uma irmã aqui da igreja. Ela foi para o UTI. No mesmo dia que ela foi para o UTI, Deus quis que ela voltasse para o quarto. Porque uma igreja orava. Porque pessoas de Deus oravam e clamavam para ela. Então, querido, nenhuma cadeia pode impedir
o que Deus vai fazer na sua vida. O diabo pode achar que tem a chave, Herodes pode achar que tem a chave, mas aquele que tem a chave que abre qualquer porta, entrou na sua vida, entrou nesse negócio, entrou no seu clamor, entrou na sua verdade, entrou no seu futuro, e está mudando a sua história hoje aqui essa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A Bíblia vai falar que Pedro estava dentro da cadeia, mas ele foi dormir. Quem está para morrer vai dormir. Ele foi descansar. Você percebe que um dos fatores, um dos lugares que o inimigo opressor ele age, é no sono da gente. Quando a gente está preocupado, é quando a gente está triste, é quando a gente está ansioso, ele começa a tirar o sono. E quando ele começa a tirar o sono, você sabe o que significa? Isso significa que a gente, de alguma forma, está deixando a incredulidade entrar. Querido, você tem que aprender a dormir na presença de Deus, descansar, espiritualmente falando, porque a palavra de Deus diz que quando o povo de Deus está dormindo, Deus está fazendo o quê? Quem sabe? Trabalhando. Deus está trabalhando. Quando você decide descansar em Deus, vir buscar, vir clamar, o Senhor começa a alinhar as coisas que você não consegue alinhar. Tem coisas que você não consegue, mas que são para Deus. E quando você descansa nele, começa a dormir, ele começa a trabalhar a favor da sua vida. Amém? E Pedro estava dormindo e o anjo chega dentro daquela prisão, e o anjo começa a tocar em Pedro e falar para ele: levanta, levanta depressa. As cadeias caem, aquelas algemas caem, a prisão é aberta. E o anjo fala para ele: levanta. Queridos, eu tenho certeza que nesses dias o anjo do Senhor tem chegado para muitos aqui e tem declarado: levanta. Sabe por quê? Porque muitos de nós esperamos o Senhor fazer para depois levantar, mas Deus está esperando você levantar para Ele fazer. Então se coloca de pé aqui na sua alma, se coloca de pé no seu pensamento, não aceite pensamentos de derrota, se coloque de pé fisicamente. O inimigo tem tentado te colocar no quartinho escuro, ele tem tentado trazer destruição, mas se coloque de pé e se levante, porque Deus já entrou com providência nessa área da sua vida. Quem crê, diga amém. Deus já entrou com providência. Nós precisamos ter mobilidade, nós precisamos ter uma atitude de fé. Diz que um dia um homem, ele foi num circo e ele viu um elefante. Um elefante muito grande, muito forte. E quando ele chegou naquele circo, ele viu aquele elefante preso a uma cordinha muito fina. E ele chegou para aquele criador e disse para ele, para aquele adestrador: como assim? Um elefante tão poderoso preso a uma cordinha tão fina. E aquele adestrador disse para ele: olha, ele já tentou, quando pequeno, preso a uma corrente, sair tantas vezes desse lugar. E ele se feria, porque ele era pequeno, a corrente apertava. Que ele desistiu de tentar. Ele desistiu de tentar. Ele ficou condicionado, a mente dele ficou condicionada. Tiramos a corrente, colocamos a cordinha. E ele ficou preso à cordinha, e para ele está tudo bem. Ele se acomodou. Querido, eu quero dizer para você: quantas vezes você tem se acomodado, você tem aceitado o decreto do diabo, você não tem se levantado como essa igreja se levantou a orar por Pedro. Não vai morrer, vai viver, vai sair da cadeia. Solta as amarras, solta as fortalezas. Quando essa igreja começou a clamar. E quantas vezes a gente tem permitido o inimigo atuar na nossa vida? Nossa mente ficou condicionada àquela derrota, àquele fracasso, àquela mágoa, àquela falta de perdão. A nossa mente ficou condicionada à miséria. A nossa mente ficou condicionada à angústia, à dor, à doença. Querido, não, se levante, se coloque de pé, porque o anjo já chegou neste lugar de prisão e ele já está te respaldando para que você viva o novo de Deus. Mas eu já tentei tantas vezes, pastora. Tenta mais uma vez. Tenta mais uma vez, porque o que está te segurando nesse lugar não é de Deus. Tenta mais uma vez, porque você já está respaldado para se levantar e ser livre dessa cadeia, livre dessa prisão. O Senhor já nos libertou. A pessoa liberta é como se ela estivesse dentro de uma gaiola.
Jesus foi lá e abriu a porta da gaiola, Ele te libertou. Agora, liberdade é você sair para fora. E tem muitas pessoas numa gaiola aberta, segurando a gaiola e resistindo à liberdade, e resistindo o novo. Querida, a porta da sua gaiola já está aberta, e Deus está te chamando para fora, assim como Ele fez com Lázaro. Lázaro, vem para fora. E quando ele veio, ele estava atado da cabeça aos pés, e Ele disse: tire as ataduras, tire o que amarra, tire o que prende. Chegou o tempo de libertação. Decida sair desse lugar. Sabe o que aconteceu? Pedro rapidamente se levantou. E quando você está preso, você quer sair rapidamente. Mas o anjo disse para ele: você não vai sair de qualquer jeito, não. Pega sua roupa, pega suas sandálias. Você vai sair daqui vestido. Você não vai sair daqui como um escravo. Pega suas sandálias, a sua capa e vamos. E quando eles saíram dali, queridos, aqueles soldados ficaram cegos. Pedro achou que ele estava vivendo uma visão. Querido, tem coisas que Deus vai fazer na sua vida que você vai ficar igual quem sonha. Eu estou sonhando, me belisca. Eu não acredito que Deus está fazendo isso na minha vida. Tem coisas que Deus preparou e reservou para você, que você vai ficar como quem sonha. A Bíblia diz em Salmo 126 que quando o Senhor mudou a sorte de Sião, Deus está mudando sua sorte essa noite. Fala para a pessoa que está ao seu lado: Deus está mudando a sua sorte essa noite. Quando o Senhor mudou a sorte de... Fala o nome dessa pessoa. Quando o Senhor mudou a sorte da Andressa, quando o Senhor mudou a sorte do Maxwell, quando o Senhor mudou a sorte do Lucas, quando o Senhor mudou a sorte do Wesley, o Senhor está mudando a sorte essa noite. Quando o Senhor mudou a sorte, ele ficou como quem sonha, ela ficou como quem sonha. Ah, querido, Deus está mudando a sua sorte hoje. Pega essa palavra. Deus está mudando a sua sorte. Por isso você vai viver dias de como quem sonha. Pedro ficou como quem sonha. A boca de muitos aqui vão encher de riso, o coração de alegria, sabe? E você vai começar a dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Você vai começar a chamar o seu vizinho, a sua vizinha. Você vai chamar seu colega de trabalho, seu amigo, seu amigo, seu parente. Vamos para a igreja, porque Deus está mudando a minha sorte. E eu estou como quem sonha. Por isso eu estou sorrindo, por isso eu estou alegre. A minha boca está cheia de riso e a minha boca está cheia de vitória. Deus está empenhando o nome dEle por você. Quando o diabo vier falar para você o que está faltando, fala para ele assim: Deus colocou o nome dEle, Ele empenhou o nome dEle. Ele não empenhou uma joia, Ele não empenhou um diamante, Ele empenhou o nome do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Ele colocou o nome dEle. E por causa do nome dEle, eu sou mais que vencedor nessa área da minha vida. Por causa do nome dEle, eu sou sarado. Querido, e ele sai. E havia um portão de ferro. O anjo não falou nada. O anjo nem tocou no portão. O portão abriu. Sabe quando você chega no shopping e você pisa lá pertinho da porta, a porta abre para você, você não precisa nem pôr a mão? É isso que Deus vai fazer na sua vida. É isso que Deus já está fazendo na sua vida. Ferro, ouvindo a ordem do Senhor, o portão abriu. Pedro saiu daquele lugar. E eu vou arriscar falar até algo aqui. Tem gente que não está adiante, não é de um portão de ferro grande, não. É de um portãozinho. Abre esse portão, meu querido, minha querida, pela sua fé. E ele sai daquele lugar e ele vai de encontro aonde? Ele vai para a casa que estava orando para ele. No lugar onde a igreja funcionava. Era na casa daquela mulher. No lugar onde a igreja funcionava. Na casa da Maria. No endereço do milagre. Na igreja do avivamento. Ele vai para lá. Quando Deus faz um milagre na sua vida, para onde que você vai? Você abandona a casa de Deus? Você abandona servir o Senhor? Ou você corre para a casa de Deus? Ele foi lá testemunhar o milagre. Querida, enquanto aquele povo estava orando, solta, 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 o milagre já estava na porta.
você vai sair daqui essa noite com um milagre na sua porta. Você veio aqui buscar, você veio aqui orar, e a resposta é essa semana ainda. Ela vai raiar na sua vida, na sua casa, em nome de Jesus. Milagre já estava na porta, e quando a menina abriu a porta e viu Pedro, ela nem acreditou. Eles não acreditaram, eles disseram, é o anjo dele. Não, era ele. Tem coisas que Deus vai fazer na sua vida que nem você vai acreditar. Você está orando por isso? Mas quando acontecer, querido, e vai acontecer, vai ser extraordinário. Vai ser extraordinário. Querido, Deus quer te tirar de um lugar. Eu quero que você ouça bem isso. De só orar, de só ter esperança, para um lugar de realização. É esse lugar que você tem que habitar. Um lugar de realização. Já aconteceu. Sabe quando você vai entrar nesse lugar? Começa a falar todo dia, já aconteceu. Pela fé, já aconteceu. Pela fé, já aconteceu. Você vai ver o milagre com os seus olhos. Em nome de Jesus. Querido, e quando Herodes foi lá na prisão procurar Pedro para matar, Pedro estava lá? Não. O seu inimigo vai tentar te procurar no lugar que ele tinha armado uma cadeia para você. Não se engane. Ele vai voltar lá para ver se você está lá. Mas nunca mais se coloque debaixo dessa prisão, nessa área da sua vida. Deus está te tirando daí como um vencedor. E essa noite nós vamos orar. Hoje nós vamos orar para quebra de amarras. Eu entendo que tem coisas, queridos, que o diabo amarra no mundo espiritual. Essa vitória de Herodes contra Pedro foi passageira, temporária. Foi por um tempo. Essa vitória que aparentemente é vitória, que o inimigo está achando que já ganhou na sua vida, era temporária, ela já acabou hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E quando seu inimigo voltar lá, naquele lugar da sua derrota, ele não vai te encontrar lá mais. Ele vai ter que olhar para cima e ver o que Deus fez por você. Ele vai ter que erguer os olhos e ver que você está no lugar mais alto. Você não está no fundo do poço. Você não está na fossa. Você não está na depressão, na angústia, na derrota, na doença, na dor, no sofrimento. Você está no lugar mais alto. E porque você está no lugar mais alto, querido, o nome de Jesus foi glorificado na sua vida. O nome de Jesus foi glorificado na sua vida. Hoje nós vamos orar para que o inimigo solte aquilo que já foi liberado para você. Tem coisas que já foram liberadas e que você precisa pegar sua mão, fé, e apropriar. Pisar na cabeça do maligno e da malignidade dele, que são os pensamentos, são as flechas que ele lança na sua cabeça de derrota, de pessimismo. E decidir, hoje eu estou saindo dessa igreja vencedor. Hoje eu estou saindo liberto dessa igreja. Amém? Eu quero que você fique de pé. Não há ferrolhos, nem portas. Declare isso. Oh! Nem culpa diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é cura, escudo para viver. Declare isso. Não há ferro, não há nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença nem culpa
Coloca a mão na sua cabeça. Feche os seus olhos, não olhe para os lados agora. Os obreiros, os pastores podem passar aí nos irmãos. Podem orar. Em nome de Jesus, eu quero que você olhe para esse lugar, essa cadeia de vergonha. Mas olhe do lado de fora agora, não do lado de dentro. Eu quero que você veja o inimigo te procurando dentro dessa prisão e não te encontrando. Nem a sua capa, nem a sua sandália ficou lá. Não ficou nada. A sua empresa não vai ficar na mão do diabo. A sua saúde não vai ficar na mão do diabo. O seu casamento não vai ficar na mão do diabo. A sua família, as suas finanças não vai ficar na mão do diabo. Não ficou nada e ele está procurando, mas ele não encontra, porque o anjo do Senhor te tomou pela mão essa noite, te tirou para fora dessa prisão, e você é livre, livre na autoridade do nome de Jesus. Você é livre na autoridade do nome de Jesus. Agora eu declaro livres, soltos, as amarras, as correntes, as cadeias quebradas, e o teu povo livre para prosperar, para viver vida nova, para viver um novo tempo. Guarda essa mente, Pai. Guarda esse coração, guarda esse físico. Tira o cansaço, tira o que prendia esse físico. Tira, Pai, para que o teu povo possa ir, correr em direção à vitória. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O inimigo perdeu na sua vida. O inimigo não perdeu na sua vida. Baixinho. O inimigo perdeu na sua vida. Pode tirar sua mão da cabeça, olha para cá. Deus mandou eu dizer essa noite para algumas pessoas aqui: amanhã, você que está desempregado, você que está passando por um momento difícil na sua vida financeira, amanhã o Senhor tem resposta para você. Oh, se atente para o que Deus vai te mostrar e para os sinais de Deus na sua vida. Deus está te tocando. Olha aqui o que eu vou dizer. Olha o que eu vou dizer para você que está passando um momento difícil na sua vida financeira. No que Deus te colocar, seja fiel a Ele. No que Deus te colocar, seja fiel ao Senhor. Pedro, quando ele saiu da prisão, ele correu para a casa de oração. Se Deus te colocar em 1 milhão, 2 milhões ou mais, ou muitas vezes mais, querido, seja fiel ao Senhor. Faça diferente, seja fiel ao Senhor. Tem grandes homens e mulheres aqui de Deus, que Deus vai colocar no lugar alto na sua vida financeira. Deus te libertou da escravidão, da miséria, da dívida e da derrota essa noite. Eu não sei porquê, mas o Espírito Santo está me mandando eu falar nessa área da sua vida. E os demais recebam resposta de Deus. Tem pessoas recebendo, é você mesmo. Deus tem tesouros para a sua vida. Agarre, clame, corra para a casa de Deus, porque nesses dias coisas grandes vão ser reveladas. Amém? Aplauda o Senhor. Amém, queridos. Pode se sentar.